Aqui nós temos o fluxo de caixa do Cosmos. Aqui nós temos outros diferenciais assim muito interessantes. Primeira coisa, se você está dentro da empresa, eu posso tirar meu fluxo consolidado. Então, o meu fluxo ele pode ser vertical ou horizontal. Então, primeiramente, eu vou tirar um fluxo vertical e consolidado, tá? Então, nesse momento, quando eu coloquei consolidado, ele foi no software, tá certo? Foi pegar todo o meu fluxo para 30 dias, mas não só isso, ele pegou todo o meu fluxo geral da empresa. Então, aqui, olha só, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe um resumo geral de finanças. Veja, nós temos uma posição crítica aqui de atenção ao fluxo de caixa. Muitas empresas olham muitas vezes o seu fluxo a curto, médio prazo, mas não conseguem enxergar a longo prazo o teu negócio. O fluxo de caixa nosso sempre vai mostrar o teu negócio como um todo e depois junto ele vai mostrar o teu fluxo que você calculou aqui para 30 dias. Então o que acontece? Olha, aqui é um resumo geral de finanças, ou seja, o meu saldo real hoje, tá? Meu saldo em caixa, tá? Meu saldo em bancos. E aqui eu posso, inclusive, analisar, bom, 453 mil, mas de onde que vem esse número, né? Eu posso clicar nesse detalhe e ele vai abrir para mim o que eu tenho em cada conta bancária. Aqui saldo caixa negativo ou algum lançamento errado, falta de conciliação, etc, né? A compensar, ou seja, lançamentos de crédito a débito a compensar que estão na sua conta corrente, né? Então, apesar de você ter, bom, aqui na verdade está até positivo, eu tenho 422 mil aqui, mas ainda tenho, desses 422 eu tenho 333 aqui, 303 é a compensar. Aqueles lançamentos que você faz a compensar, lança, fez um cheque pré-datado, só que o cheque não caiu, mas já vai descontando do saldo, das suas disponibilidades, e fica a compensar e tal, né? Tá? Uma visão geral do contas a receber. Então, eu já tenho uma visão do contas a receber, eu já posso clicar aqui, inclusive, ver o que é isso, tá? Aqui eu tenho títulos vencidos, títulos vencendo e títulos a vencer. Bom, dá para perceber que minha base de dados aqui está bem velha, né? Os títulos estão tudo vencidos, não tem nada a vencer, tem que atualizar. O vencido ele vai me dizer quem que é. Quem são, exatamente. Se eu clicar aqui, ele vai dizer quem são para nós, tá? Eu vou clicar no a vencer, que eu acho que tem menos informações, né? E aí vai ser mais rápido aqui, né? Então eu clico aqui, ele vai mostrar para a gente, inclusive, tá? Todos os lançamentos, a composição de títulos a receber. Ah, esse título desta empresa, receitas operacionais, com esse vencimento, com esse valor. E aí eu posso, inclusive, fazer um vencimento projetado aqui, tá? E colocar um valor projetado a pagar. Já vou explicar sobre esse tema. Vou deixar ele um pouquinho mais para frente para a gente falar sobre esse tema aqui, né? Aí nós temos o contas a pagar, também o que está vencido, o que está vencendo hoje, né, no caso, e o que está a vencer. Então, eu posso, de repente, clicar aqui e verificar, bom, o que é que está a vencer aqui. Ah, então eu tenho essa shoes aqui, por exemplo, que é compra de ativo imobilizado, nesses valores, vencendo nessas datas e assim por diante, tá? Ok? Então é bem simples, eu posso clicar. Como eu posso? Bom, lembra que eu tenho aqui a vencer, né? Esse a vencer, ele está aqui também. Então eu posso, no meu fluxo de caixa mesmo, eu posso ir clicando aqui nas linhas, não? Então ele está aqui o meu saldo inicial, né? Tá certo? O meu saldo inicial do fluxo. Então o que ele pegou? Ele pegou o nosso saldo em conta, tá certo? E pegou o nosso contas a pagar aqui e falou, bom, eu tenho tanto vencido e tenho isso aqui a pagar, como é que eu começo o meu fluxo? Negativo, tá? Eu posso falar que desses caras que estão em vencimento aqui, muitos deles, na verdade, pagar duvidosos e tal, etc. Então, eu não quero que ele contemple o meu saldo inicial no fluxo, né? Então, o que eu posso fazer é jogar ele para contas a pagar fora do fluxo, ou seja, eu tiro ele do fluxo de caixa e deixo de impactar ali, tá bom? Mas ele não deixa de impactar no meu total aqui, né? Eu consigo ver minha visão de adiantamentos, adiantamento de clientes, adiantamento a fornecedores. Então, se eu tenho adiantamento a fornecedores, eu tenho crédito que eu posso contemplar. Se eu tenho adiantamento de clientes, quer dizer, isso é importante, eu vou descontar isso, e o sistema vai dar um saldo, ou seja, uma posição financeira da empresa. A gente pode olhar aqui que apesar de estar tudo negativo, está meio ruim aqui a coisa, o fluxo de caixa está ruim, bom,
o saldo da empresa é positivo. Se ela conseguir realizar tudo que ela tem a receber, ela vai conseguir honrar tudo que ela tem para pagar. Tá? Então, muitas vezes, a visão é ao contrário, né? O fluxo de caixa aqui está positivo, o dono da empresa fica sossegado no horizonte de 30 dias, mas quando eu olhar a empresa como um todo, a empresa tem uma dívida enorme. Ela tem capital, ela tem imobilizado, coisa, máquina, função e tal, que é o que pode acontecer hoje com a sua empresa hoje, né? Uma empresa que está começando a partir do zero, ela provavelmente vai ter um fluxo de caixa positivo no início, mas se você olhar todo o investimento que ela fez, ela tem uma posição negativa, ela vai precisar vender bastante, girar muito, até conseguir pagar todo o investimento. Tá? E isso você consegue ver no fluxo de caixa de imediato. Tá? Muito bem, aí nós temos outras contas correntes que você pode tirar fora do fluxo, né? Contas de mútuo, empréstimos entre empresas, entre sócios e tal. Aqui nós temos pendências, por exemplo, pendências que são cheques indefinidos, cheques que você recebeu, cheques a receber, né? Cheques de cliente, mas você não definiu ainda se aquele cheque é um contas a receber, de que contas a receber que é. Na verdade, você tem o cheque, mas ainda não deu baixa no contas a receber. Então eu não posso contar ele 2 vezes. Então ele fica no baixo. No momento que você definiu, vai sair realmente de cheques indefinidos e vai aqui entrar em cheques predatados ou cheques a depositar. E vai diminuir do contas a receber. Tá? Muito bem. Então é legal isso, que a gente consegue ver uma visão geral e aqui nós conseguimos ver o horizonte. Né? Eu vou vendo o horizonte. Mas eu posso ver esse meu fluxo de caixa também de forma horizontal. Então, o fluxo de caixa horizontal é aquele outro modelo de fluxo de caixa muito conhecido, né? Então, o vertical ele vai trazer uma função sintética, contas a receber, contas a pagar. O horizontal ele vai trazer uma visão para você, um horizonte de 30 dias, né? Mas ele vai abrir para você conta por conta. Então ele vai começar com o seu saldo inicial, aí o seu grupo de receitas, receitas com vendas, despesas, outras despesas, e vai fazendo o seu fluxo aqui diariamente. Então o saldo, vamos pegar um caso, um dia que teve movimento aqui, né? Aqui neste dia. Então o teu fluxo começou de uma maneira, né? Aqui você teve uma receita de R$1.000, no caso a mais, ele estava negativo 2.272.000, você teve uma receita de R$1.000. Obviamente esse saldo transportou para o próximo dia e começou o próximo dia, e assim por diante, né? Ok? Se clicar no número dá alguma coisa, né? Se você clicar no número, ele vai dizer para você ao que diz respeito a esse dado aqui. Tá? E aí é que entra uma parte interessante do software. O que acontece ao fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele dá um horizonte para a empresa. Então, o financeiro chega de manhã, olha o fluxo de caixa, analisa e fala assim, meu Deus, a coisa está feia. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele tem que trabalhar com aquilo. Ou seja, ele imprime o fluxo de caixa, sei lá o que ele faz, começa a analisar os detalhes, as coisas receberem, começa a ver o que ele pode fazer para poder salvar. Né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho esse pagamento para fazer esse dia, mas como eu não vou ter crédito, eu quero ver como é que vai ficar meu fluxo se eu fizer o seguinte, se eu transferir isso daqui para o dia, eu vou transferir isso aqui para o dia 19/10, para o dia, está no dia 17/10, né? Eu vou transferir isso aqui para o dia 30/10, né? E obviamente eu vou pagar um juro, né? Deixa eu projetar já aqui um juro aqui, 1.700. Ok? E aí confirmo. Então, no momento que eu confirmei, ele voltou aqui no nosso fluxo de caixa, né? Mas eu ainda estou olhando o meu fluxo de caixa real. A gente vai ver aqui que nada mudou. Ele continua lá no dia 17, né? Aquela despesa está ali no dia 17, no dia que realmente é o fluxo de caixa real. Mas como é que vai ficar o meu fluxo de caixa, o projetado? Ou seja, depois que eu mexi e trabalhei no meu fluxo de caixa, como é que o meu fluxo de caixa vai se comportar? Então, ele vai recalcular o nosso fluxo de caixa, né? E aí a gente já vai ver que ele pode ter um comportamento diferente. Ou seja, no dia 17,
aquela despesa já não aparece mais. Ela foi parar lá no dia... Ele não apareceu, só tocou dia 30. Ah, tá, só foi até o dia 26, isso. Ela foi para frente. Deu para entender. Deu para entender? Ah. Entendeu? Então, isso daqui que a gente fez, tá? Isso que a gente fez não mexeu, né? Não mexeu com o fluxo de caixa real. Não mexeu com o título de verdade. Eu posso fazer isso no vertical também ou não? Só... Pode fazer isso no vertical também. A mesma coisa, por exemplo, se eu tirar o vertical, isso eu vou deixar o projetado, tá? Mas vou tirar o vertical e vou ampliar aqui a visão para 40 dias, ó. Mas vou olhar o projetado. Olha só. Então, ele está fazendo todos os cálculos, toda vez ele vai calcular o nosso contas a receber inteiro, né? E aqui no caso ele já trouxe os 40 dias, ó, ele trouxe para cá os 1.700 que eu projetei. Correto. Excelente. Tá? Então, ou seja, isso daqui não mexeu no meu título a receber. Eu ainda estou trabalhando com o meu fluxo de caixa, projetando as coisas aqui, e agora sim eu vi o impacto. Ah, se eu fizer isso vai melhorar ali, se eu fizer isso, ok, agora vamos executar. Aí o cara vai ligar para o fornecedor, ó, não vai dar para pagar e tal, vou pagar você tal data, podemos negociar, etc. Aí ele pode ir lá no próprio título, o normal, e fazer a alteração, fazer a prorrogação e tal, tá? Então é muito interessante porque é um recurso assim, muito, já softwares uniformes já não tem. No sistema web, então, ficou fantástico isso, né? Porque realmente a empresa pode trabalhar com o fluxo de caixa dela e ainda pode manipular o fluxo de caixa para saber o que ela tem que fazer para que, de fato, ele dê certo. Não precisa ficar usando planilha, exportar os dados para planilha e passar o mês inteiro lá fazendo cálculos, etc. Pode fazer diretamente no próprio fluxo de caixa do sistema. Então, nós temos um conjunto de relatórios, um conjunto de resultado, de opções, que pode realmente fornecer à empresa muitas ferramentas para administrar então, o fluxo de caixa, análise de resultado, etc. Tá? Agora, fora isso, que é o resultado de todo o trabalho, né, nós temos aí a parte operacional mesmo, né, como lança um título, os títulos, na verdade,